Olá, nesse vídeo eu vou falar de direito previdenciário na magistratura estadual, porque o TJ Paraná recentemente incluiu essa matéria no seu regulamento. Eu me chamo Tatiana e busco ajudar outras pessoas que estão estudando para concursos, especificamente para o concurso da magistratura. Se você gosta do conteúdo, eu peço que se inscreva no canal e curta o vídeo para que eu entenda que lhe ajudei de alguma forma. Então, o que aconteceu? A Resolução 75 do CNJ estabelece os blocos mínimos de matérias para todos os concursos de magistratura, e não é diferente para a magistratura estadual. E dentre essas matérias da Resolução 75, as matérias mínimas, não está direito previdenciário. Porém, como a própria resolução diz, são as matérias mínimas, ou seja, pode sim ser acrescentada uma nova matéria. Mas o que acontece? O direito previdenciário na magistratura estadual certamente não vai ser cobrado de forma tão extensa, de forma tão aprofundada como é cobrado na magistratura federal. O que acontece quando cobram direito penal em concursos de procuradoria? Não cobram nada muito aprofundado e cobram algo que tem relação com a atuação profissional no cargo. Então, geralmente vão cobrar só os crimes contra a administração pública e algo assim muito pouco. Então, seguindo esse mesmo raciocínio, acredito que no TJ Paraná, apesar de ainda não ter saído o edital, o que vai ser cobrado de direito previdenciário é aquilo que tem relação com as atribuições da Justiça Comum Estadual dentro dessa matéria. Então, nesse vídeo, eu vou falar aqui como que eu estudaria, se atualmente eu ainda estivesse estudando para a magistratura estadual, diante desse cenário. O que é que eu iria privilegiar? E é importante ressaltar que eu já estudei bastante previdenciário, porque eu estudava para a TRF. Por conta disso, eu já tinha algumas noções de previdenciário, o que facilitou aqui a pesquisa da competência da Justiça Estadual e certamente pode ajudar alguém aí que nunca estudou previdenciário. Então vamos lá. Em geral, em regra, as ações propostas contra o INSS, então todas aquelas ações pleiteando benefícios previdenciários do regime geral de previdência social, são propostas na Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, inciso 1º da Constituição Federal, em razão do INSS ser uma autarquia federal. Mas o que acontece? Existe uma exceção prevista na própria Constituição com relação ao acidente de trabalho. Então, o acidente de trabalho ele não é proposto na Justiça Federal porque a Constituição excepciona expressamente. Então, todos os benefícios previdenciários decorrentes do acidente de trabalho são julgados pela Justiça Comum Estadual. Então, esse é um dos temas que eu acredito que podem ser cobrados, que devem ser explorados nessa prova. Além disso, o que é que se deve ter em mente? Existem dois tipos de ações decorrentes do acidente de trabalho. Existe a ação indenizatória proposta contra o empregador, requerendo danos morais e danos materiais pelo acidente de trabalho, e existe a ação que requer o benefício decorrente daquele acidente de trabalho. Essa ação indenizatória contra o empregador é proposta na Justiça do Trabalho, porque discute relação de trabalho. Já essa ação que requer o benefício, que vai ser em face do INSS, vai ser ajuizada sim na Justiça Comum Estadual. Dentro desse tema, existem algumas jurisprudências interessantes que eu coloquei aqui para destacar. Primeira, o juizado especial da Fazenda Pública não pode ser o competente para julgar essas ações contra o INSS decorrentes do acidente de trabalho. Para isso, o STJ utilizou dois fundamentos. O primeiro fundamento é que, na competência delegada, a lei estabelece que não pode ser, a competência não pode ser do Juizado Especial da Fazenda Pública.
assim, embora isso não seja competência delegada, embora isso seja considerado competência originária da Justiça Estadual, entende-se que deve ser aplicado esse mesmo entendimento. Além disso, no próprio artigo da lei do juizado especial, não existe a previsão de entes federais, existe a previsão de entes públicos, estaduais e municipais. Então, como não existe a previsão específica, não pode ser julgado esse tipo de ação pelo juizado da Fazenda Pública Estadual, certo? Outra jurisprudência interessante nesse aspecto, que provavelmente será objeto de prova, ainda que se trate de segurado especial, a competência vai ser da Justiça Comum Estadual, certo? Ou seja, não importa que o segurado tenha esse regime específico, ainda assim a competência vai ser da Justiça Comum Estadual. Só utilizando aqui os termos mais comuns, né, as duas ações, a causa acidentária indenizatória, que é a contra o empregador, é julgado na Justiça do Trabalho, e a causa acidentária previdenciária, que é contra o INSS, é julgado na Justiça Comum Estadual. Outro tema muito importante vai ser a competência delegada, principalmente porque houve uma alteração recente na Constituição Federal com relação a esse tema. Provas, em geral de primeira fase, costumam cobrar bastante alterações de dispositivos expressos, né? Sejam dispositivos da Constituição, sejam dispositivos legais de outras normas. Então, acredito que certamente vai ter uma questão, pelo menos, cobrando essa alteração legislativa. Essa alteração do parágrafo 3º do artigo 109 da Constituição Federal, de certa forma, limitou um pouco a competência delegada da Justiça Estadual, ou seja, não extinguiu a competência delegada, mas limitou o seu âmbito de atuação. O que acontece? Como a Justiça Estadual tem uma maior capilaridade, então existem mais, abrange uma maior quantidade de municípios, de cidades pequenas, enfim, existe essa competência delegada porque a Justiça Federal não tem essa mesma, digamos, abrangência no território nacional. E aí, para evitar o acesso à justiça, né, de pessoas que moram em cidades muito pequenas, existe essa competência delegada. O que acontece? O parágrafo 3º foi alterado e agora qual é a redação atual? Que a lei pode autorizar que as causas de competência da Justiça Federal, em que forem parte instituição de previdência social e segurado, possam ser processadas e julgadas na Justiça Estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal. Que é importante. Lei poderá autorizar. Ou seja, não existe mais uma delegação de competência automática. Isso vai exigir uma previsão legislativa. E essa lei já existe. E, inclusive, essa lei foi alterada e existe uma certa controvérsia com relação a essa alteração legislativa, porque se você for verificar ali o momento em que a lei foi publicada, foi antes do momento da emenda constitucional. E aí existe uma constitucionalidade duvidosa, mas enfim, não vamos entrar nesse mérito aqui, nesse vídeo. Mas é algo aí a se pensar, principalmente porque, apesar de que essa lei previu que essa parte específica da lei, né, essa alteração dessa lei, que regulamenta o parágrafo 3º do artigo 109, previu que essa parte iria entrar em vigor somente em janeiro do outro ano, que é quando a emenda constitucional também já estava, sabe-se que no controle de constitucionalidade deve ser analisada a norma a partir do seu plano de existência e de validade, na verdade. Então, plano de eficácia, que é a produção dos seus efeitos, em tese, não teria não existiria aquela constitucionalidade superveniente. Mas, bom, não vamos entrar nessa discussão. Continuando aqui, o que aconteceu? Essa legislação trouxe um outro requisito. Então, não basta que não tenha
a vara federal naquela comarca, mas sim também que a comarca esteja localizada a mais de 70 quilômetros de município que seja sede da vara federal. E aí, o que vai realmente definir a competência aí nesse caso, no caso é algo facultativo, então o segurado que vai escolher, provavelmente vai escolher o mais perto para ele, vai ser se existe ou não uma vara federal a menos de 70 quilômetros, em um município que esteja a menos de 70 quilômetros. E além disso, existe uma jurisprudência aí bem, como é que eu posso dizer, que não é muito favorável aos segurados, porém o objetivo seria, digamos, desafogar a justiça estadual com relação a essa competência delegada. Chegar até a ver alguns estudos do CNJ nesse sentido, de que existe sim uma alta demanda, né? A justiça estadual, por ser uma competência residual, já tem uma demanda bem maior que as outras justiças, mas além disso, com essa competência delegada, aí aumenta ainda mais a quantidade de processos. Eu trouxe aqui esse julgado do STF, do informativo 1008, que diz o seguinte: essa competência delegada depende de que na comarca não exista vara de competência, não existe vara federal. Então, o que é que eu estou chamando a atenção para isso? Nem sempre a comarca vai abranger um único município. E existem comarcas que abrangem mais de um município. E aí, se dentre esses municípios que estão englobados dentro dessa comarca, em algum deles tiver uma vara federal, então não vai poder ser aplicada a competência delegada. E aí, no caso do julgado, o município estava a 37 quilômetros do município de residência do segurado. E aí, cumpria, digamos, também o requisito de estar a menos de 70 quilômetros. Porém, o julgado deixa claro que isso não é determinante no caso concreto, ou seja, em outros casos, pode ser que seja adotado esse entendimento de que realmente, se tiver uma vara federal na comarca, ainda que, por exemplo, a comarca abranja 5 municípios e que eventualmente um deles esteja a mais de 70 quilômetros, não vai poder, o juiz estadual não vai poder julgar, né? Não vai ter essa competência delegada. E aí, cenas para os próximos capítulos que veremos na atuação dessa competência delegada da Justiça Estadual. Atualmente, na pandemia, por conta dos processos virtuais, das audiências virtuais, creio que está relativamente facilitado, mas depois isso pode realmente ser algo bem complicado. Então vamos lá. Além disso, o que é que também faz parte da competência da Justiça Estadual e está dentro de direito previdenciário? É o reconhecimento da união estável para fins de benefício previdenciário. É importante ressaltar que, se o reconhecimento da união estável for apenas uma questão prejudicial, por exemplo, no pedido de pensão por morte, o juiz federal vai ser o competente para julgar. Mas se houver uma ação que visa exclusivamente o reconhecimento da união estável para posterior pedido do benefício, então essa competência vai ser da Justiça Comum Estadual. E aí, a matéria lá em direito de família não é além do que realmente se estuda para a magistratura estadual lá em direito civil. Além disso, mais 2 assuntos: previdência privada, previdência complementar, e também o regime próprio, porque tanto um quanto o outro são julgados também na Justiça Comum Estadual. Com relação à previdência privada, existe um julgado informativo 777 do STF que diz que compete à Justiça Comum Estadual julgar demandas que envolvam a complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada. A discussão não era nem se ia para a Justiça Federal, e sim se ia para a Justiça do Trabalho. E aí é importante ressaltar que existe uma independência entre os vínculos jurídicos
da relação de trabalho e da relação do segurado com a previdência complementar. Na previdência complementar, existem dois tipos de entidade. Existem as entidades abertas de previdência complementar e existem as entidades fechadas de previdência complementar. E a diferença do tratamento do regime jurídico dessas duas entidades é bem grande. Na entidade aberta, que é uma sociedade anônima, qualquer pessoa pode fazer parte dessa entidade. E aí, para as relações dela com os seus beneficiários, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. E existe também a finalidade lucrativa dessas entidades, que geralmente estão vinculadas a bancos. São seguradoras que estão vinculadas a bancos. Já as entidades fechadas de previdência complementar são entidades que não possuem finalidade lucrativa, estão organizadas sob a forma de fundação ou de sociedade civil sem fins lucrativos, e para essas não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, a súmula 563 do STJ. É importante ressaltar que existiu uma súmula anterior com entendimento contrário e essa súmula foi cancelada. Com relação ainda à previdência complementar, são pessoas jurídicas de direito privado e, portanto, não existe nenhum motivo para não serem julgadas na Justiça Comum Estadual. Eu trouxe um julgado aqui bem interessante, recente, do STJ. Com relação a isso também é importante ressaltar o artigo da Constituição, o artigo 202. Provavelmente o texto desse artigo pode ser cobrado também nesse tema, até porque houve alterações nos parágrafos desse artigo, certo? Então, atenção para isso. Uma jurisprudência do STJ, que parece contrariar uma anterior, que fala que é legítima a recusa da entidade de previdência privada ao pagamento do pecúlio por morte no caso de inadimplemento de parcelas contratadas por longo período, independente da ausência de prévia interpelação para encerramento do contrato. Isso porque existe uma jurisprudência anterior que dizia que o mero atraso não gera o desfazimento automático do contrato, porque exige-se a prévia constituição in mora do contratante pela seguradora mediante interpelação. Porém, se existir um longo período de inadimplemento, afasta-se essa regra geral. Esse é um julgado de 2021, acho que é bem importante também no tema. Por último, vou falar aqui do regime próprio de previdência social. É o regime daqueles servidores regidos por um estatuto próprio e que são servidores públicos. Esse regime não se aplica para aquelas pessoas que exercem cargo em comissão na administração pública. E esse regime sofreu inúmeras reformas decorrentes de inúmeras emendas constitucionais. Então, existe muita legislação para ser cobrada, inclusive pode ser que venha nessa prova, eu acho muito provável que venha, a legislação local do estado do Paraná. Não cheguei a pesquisar essa legislação, mas creio que exista um estatuto dos servidores do estado do Paraná, por exemplo, e a chance disso ser cobrado é bem grande. Porém, creio que não devem vir muitas questões dessa legislação local, não sei. Mas existem muitas emendas constitucionais com relação a esse regime próprio, com destaque para a emenda constitucional número 20, para a emenda constitucional número 41, para a emenda constitucional 47, para a emenda constitucional 70 e, por último, agora, para a emenda constitucional 103 de 2019. É importante ressaltar que, ao contrário do que algumas pessoas possam imaginar, atualmente está extinta a paridade e a integralidade dos benefícios previdenciários dos servidores públicos. E, além disso, atualmente o teto do recebimento dos benefícios para qualquer servidor público é o mesmo teto do regime geral. Então, em razão de questões financeiras e em razão de questões atuariais, as normas para a aposentadoria de servidores públicos estão cada vez mais restritas, embora existam algumas regras de transição para aqueles servidores que entraram anteriormente a essas emendas constitucionais que eu falei. É importante ressaltar que atualmente a contribuição para o regime próprio abrange não só
a contribuição do servidor ativo, mas também a do servidor inativo e do servidor pensionista, se ele ultrapassar um determinado limite máximo. E isso também digamos, um benefício que existia para os servidores públicos que foi retirado e foi objeto de muita discussão no Supremo Tribunal Federal, enfim, foi considerado constitucional. E por último, lembrar que os militares têm um regime de previdência diferenciado e os militares não foram incluídos nessa emenda constitucional 103. Acredito que provavelmente não vão ser cobrados em prova, porque é algo assim muito específico da carreira militar mesmo. Bom, então esses foram os temas que eu acho que são os mais importantes dentro de previdenciário na magistratura estadual. Eu quero deixar um recado final a quem está estudando. Ao invés de entrar em desespero porque acrescentaram uma matéria a mais, procure estudar o que é mais relevante nessa matéria e lembre-se que o desespero não é só seu, mas de todos os candidatos. A maioria que estuda para a magistratura estadual especificamente nunca estudou previdenciário e mesmo quem estudou há um tempo vai ter que se atualizar, é uma matéria que muda bastante. E só recapitulando, os temas são acidente do trabalho, pela previsão expressa da Constituição, o regime próprio dos servidores públicos, a competência delegada, que sofreu alteração recente em 2019, e o regime próprio também, pela Emenda Constitucional 103 de 2019. A previdência complementar, já que são pessoas jurídicas de direito privado, de personalidade jurídica própria, e a ação para reconhecimento de união estável, desde que não seja a ação só como questão prejudicial. E, claro, o Estatuto dos Servidores próprios lá do Paraná, que é capaz também, bem possível, que esteja no edital. Então, esses foram os temas. Eu espero que esse vídeo possa ajudar vocês. Bons estudos. E é isso que eu faria se eu estivesse estudando atualmente para a magistratura estadual. Focaria nesses temas e não iria, pensar, meu Deus, vou ter que estudar tudo de previdenciário, tá bom?